Olha aí, vamos continuar agora a partir do fluxo de investimento. O que é que vai entrar nesse fluxo de investimento? Então nós vimos que a DFC, ela apresenta a variação de caixa e equivalente de caixa, que é composta aí por 3 fluxos: o operacional, o de investimento e o de financiamento que a gente estudou. Investimento, a gente viu que ele corresponde ao quê? A principalmente as vendas ou compras à vista, isso é muito importante. De quem? Do ativo não circulante, investimento imobilizado intangível, além dos empréstimos concedidos e do recebimento desses empréstimos concedidos, do principal. Que fique bem claro. Pronto, Felipe, combinado. Então vamos aqui avançando. As atividades de investimento são aquelas referentes ao quê? Como eu falei, aquisição, compra à vista e alienação, venda à vista de ativos de longo prazo, imobilizado, intangíveis e de investimento, não classificados ali como equivalentes de caixa. Exemplos de fluxo de caixa advindos das atividades de investimento são o que, Felipe? Olha aí. Eu vou ter pagamentos em caixa para aquisição de imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativados e aos ativos imobilizados de construção própria. Recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Pagamentos em caixa para aquisição de quê? De instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias. Aqui seriam os investimentos, exceto, como ele fala aqui, aqueles pagamentos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para negociação imediata ou futura, como ele diz aí, tá certo? Vejam que nós temos aí o seguinte, tá? Quando eu falo aqui nesse item de equivalentes de caixa, eu estou trazendo aqui a variação. E aqueles mantidos com negociação imediata ou disponíveis para venda futura, lembra que isso daqui é o quê? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional. Pronto. Eu vou ter o que mais, Felipe? Eu vou ter recebimentos de caixa, que era pagamentos. Toda vez é só importante também lembrar. Os recebimentos, eles são entradas de caixa, aumentam o fluxo de caixa, e pagamentos, eles diminuem o fluxo de caixa. E tudo que você vê aqui, eu tenho um pagamento pela compra, recebimento pela venda, pagamento pela aquisição, recebimento pelo quê? Pela venda. Olha aqui, de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures, exceto aqueles que nós já falamos, de considerados equivalentes de caixa, que vão para variação, ou aqueles mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura, que isso daqui é considerado aí fluxo operacional. Adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos em empréstimos feitos por instituição financeira. Cuidado! Olha o que eu estou dizendo. Quando a empresa empresta dinheiro para alguém, ela está pagando algo, está saindo o caixa, diminui o fluxo de caixa de investimento. Quando ela receber o principal, isso vai aumentar o fluxo de investimento. Cuidado! Porque se essa empresa for uma instituição financeira, já muda. Porque isso faz parte da sua atividade. Então, se uma instituição financeira empresta dinheiro, isso é fluxo operacional. Agora, se é outra empresa, ao emprestar dinheiro, ela está fazendo um investimento. Então, fluxo de investimento. Recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros, exceto aqueles decorrentes de empréstimos de instituição financeira. Então, aqui, realmente também, eu tenho o mesmo caso, só que aumentando. Aqui é algo mais específico, que é pouco cobrado em prova, onde ele fala pagamentos em caixa ou recebimentos em caixa por contratos futuros a termo de opção e swap,
Isso é algo ligado ao mercado financeiro, exceto quando tais forem mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura, porque aí seria operacional, ou pagamentos forem classificados como atividades de financiamento, não vai ser de investimento. Mas regra, quando a empresa compra esses investimentos em contratos futuros a termos ou de opção swap, isso de opção e swap, isso é fluxo de investimento ou quando ocorreu o recebimento. Exceto nesses casos específicos que, mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura, isso é fluxo operacional, e quando forem ou então, quando esses recebimentos forem considerados aí atividades de financiamento pela captação de algum recurso. Tá bom? Então, é isso que a gente tem para atividades de investimentos. Claro, eu sempre vou falar e vocês vão perceber que a atividade de investimento é a mais fácil que tem. Por quê? Porque ela é pagamento ou recebimento pela compra ou venda à vista de itens do ativo não circulante, investimento imobilizado intangível. Regra é isso. Vocês viram aqui. Aí, claro, além dos empréstimos concedidos e do recebimento do principal, e quando eu falo aqui ativo não circulante investimento, seria a aquisição aí de instrumentos patrimoniais, instrumentos de dívidas e participações societárias. É isso que a gente vai ter. Depois a gente tem o quê, Felipe? A gente tem as atividades de financiamento. As atividades de financiamento são aquelas que decorrem de empréstimos e financiamentos obtidos, recursos de terceiros passivo exigível e dos recursos captados com os acionistas da companhia, recursos próprios, patrimônio líquido da entidade. E aí eu tenho basicamente aqui esses itens que estão ligados aí aos capitais próprios e ao patrimônio líquido em sua maioria. E aqui eu vou ter, por exemplo, no caso de recursos próprios, tá? Eu vou ter as ações do capital social e ações em tesouraria. Ações em tesouraria. Pronto. E aqui, claro, os empréstimos e financiamentos quando eles forem obtidos, porque concedidos fica lá no fluxo de investimento. E aí eu tenho exemplos de fluxo de caixa advindos das atividades de financiamento, como eu falei. Caixa recebido pela emissão de ações ou de outros instrumentos patrimoniais, né? Isso daqui é o capital social. Pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade, inclusive ações em tesouraria. Ou seja, quando um sócio sai da empresa, o capital social diminui e a empresa entrega dinheiro para ele, considerado caixa equivalente de caixa, isso vai reduzir o fluxo de financiamento. Caixa recebido, olha aqui, pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias ou outros títulos de dívida, hipoteca e outros empréstimos de curto e longo prazo. Ou amortização do principal desses itens, empréstimos e financiamentos obtidos, bem como, por exemplo, debêntures também entra aqui, tá bom? E sendo que os juros são classificados como atividade operacional, cuidado, classificação principal. Então lembra que quando eu pago um empréstimo, o principal é fluxo de financiamento. Mas os juros, regra, é operacional, nós vamos ver que pode ter uma classificação diferente. Esse outro ponto aqui, ele é muito importante. Pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo ao arrendamento mercantil. Isso vale também, por exemplo, para pagamento de parcelas de financiamento. Muito cuidado. Por exemplo, se a empresa compra um imóvel à vista, isso é saída de fluxo de investimento. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que a empresa ela tenha feito uma compra financiada do imóvel. O que é que vai acontecer? No momento da compra não saiu nada de caixa, mas depois ela vai pagar as parcelas do financiamento. Ah, Felipe, era um imóvel, ficaria saída de fluxo de investimento? Não! Nesse caso, só é investimento quando ele paga à vista. O pagamento das parcelas do financiamento já vai ser saída de fluxo de caixa do fluxo de financiamento. Isso vale também para o arrendamento. A empresa,
ela faz um arrendamento de um bem para ser utilizado, um veículo, um imóvel que em tese vai ficar no imobilizado. Só que o pagamento das parcelas do arrendamento, isso é fluxo de financiamento. É isso que a gente tem. E pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio ou outras distribuições aos sócios. Isso também vai ser considerado aí pagamento do classificação principal, fluxo que nós chamamos de financiamento. Regra. Por isso que o nome é classificação principal. Mais à frente você vai ver que existe aí duas possibilidades para esses itens. Dividendos, juros sobre capital próprio e juros pagos ou recebidos. Existem duas formas de classificar. Eu trouxe aqui a principal, porque se na questão não informar qual é o modelo, você vai ter que utilizar a regra, que é a classificação principal, que é o que a norma chama que ela encoraja fortemente a ser utilizado. Pronto. Vamos responder a questão. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa, assinale a opção que indica um fato que gera um aumento de caixa da atividade de financiamento em uma entidade comercial. Quer dizer que não é uma instituição financeira. Se aumenta, ele vai receber o dinheiro. Então, adiantamentos aos empregados e empréstimos. Vamos lá. Adiantamentos aos empregados. Isso vai ser o quê, Felipe? Isso daí vai ser dependendo do caso, né? Lembra? Por quê? A gente viu aqui, ó, adiantamentos em caixa e eu tenho aqui o pagamento de salários por empregados, tá, pessoal? Então, quando ele fala aqui adiantamentos aos empregados, eu entendo que isso é fluxo operacional, porque depois, né, tá ligado aí à atividade operacional dele. Isso daqui seria fluxo operacional, então a letra A já estaria errada. Mas aqui, ele está falando, pessoal, num conceito só, se você observar. Ó. Adiantamentos aos empregados e empréstimos concedidos a terceiros. Ele está trazendo um item só. Então isso daqui, na verdade, não seria o correto adiantamentos aos empregados. O correto seria aqui, ó, adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros. Ele quis falar isso daqui, só que ele falou adiantamentos aos empregados. Isso daqui é considerado fluxo o quê? De investimento. Olha aí. Isso daqui, então, vai ser fluxo de B. Recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos aos empregados ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros. Então, agora ele está recebendo, olha, aqui o adiantamento saiu fluxo de caixa de investimento. Agora ele está recebendo esses valores ou a amortização que quem pegou esse empréstimo está fazendo. Então, isso é mais fluxo de caixa de investimento. Tranquilo, Felipe. O que é que eu tenho mais? C. Recebimentos de caixa proveniente de vendas de instrumentos de dívida. Olha, se eu estou recebendo, isso é o que? É mais. E aqui, mais uma vez, também é fluxo de investimento. Seria aqui quando a empresa faz a aplicação lá do ativo não circulante investimento. Recebimentos de caixa decorrente de royalties, nós vimos isso é mais fluxo de caixa operacional. E por fim, caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais, isso é fluxo de financiamento, conforme nós estudamos, está aqui no item A. Pronto. Basicamente, eu tenho que saber isso daí. Vamos então aprofundar o nosso estudo. Felipe, eu tenho dois métodos de elaboração da DFC. Perfeito. Nós vamos ter um método direto e um método indireto. E nós vamos ver aí qual é a diferença que há entre esses dois, né, esses dois modelos de elaboração da DFC. Então, eu tenho um método direto e eu vou ter um método indireto. Pronto. Perfeito. De acordo com o CPC 03,
é facultado à empresa utilizar qualquer um dos dois métodos para elaboração da DFC. Então, na hora de elaborar, a empresa ela pode utilizar qualquer um dos métodos. O CPC não obriga a utilizar um deles. Claro que nós vamos ver algumas observações em relação a isso daí. Tá? Em relação a isso daí, claro que vai ter que ficar um pouco mais à frente. Mas a primeira é o seguinte, olha, eu tenho um método direto e um método indireto. Qual é a diferença, Felipe, entre os dois? Basicamente, é no cálculo do fluxo operacional. Porque o fluxo de investimento e de financiamento, nos dois métodos, eles são apresentados de forma igual. É isso que a gente tem. Só que a DFC, o fluxo operacional pelo método direto, eu vou pegar recebimentos menos pagamentos, ligados, claro, à atividade operacional. Já no método indireto, eu vou encontrar esse fluxo de caixa operacional fazendo um método da conciliação ou da reconciliação, onde eu vou partir do lucro líquido, que é pelo regime de competência, vou fazer alguns ajustes na DRE e alguns ajustes no balanço patrimonial para chegar ao fluxo de caixa operacional. É isso que a gente vai fazer. Pronto! Então, a principal diferença entre os dois métodos limita-se à apresentação dos fluxos das atividades operacionais. Os fluxos das atividades de financiamento e de investimento são demonstrados de forma igual nos dois métodos. É isso que a gente tem aí, de forma igual aí nos dois métodos. Pronto, perfeito. Claro que vai ter uma outra observação mais à frente. Por quê? Porque a norma, quando a empresa apresenta pelo método direto, ela obriga, e aí é uma obrigação, e às vezes a questão coloca facultativo e tenta confundir. Ela obriga a empresa a apresentar a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional, mas a gente vai ver mais à frente isso daí. Combinado? A gente vai ver esse procedimento mais à frente. Pronto. Bom demais. Em relação aqui ao nosso estudo. E aí, claro, a gente vai trazer aqui todas as informações referentes a esses itens, tá? Referente aqui a esses itens. Mas calma, deixa eu só, na verdade, é importante ver logo algo. Pronto. Deixa eu só ver. Isso daqui é algo muito importante, tá, pessoal? Só um instante. Acabou. Que a gente tem que colocar essa observação, tá? Que tá lá no CPC 03. Era para estar aqui. E nós vamos colocar, tá certo? Beleza. Tranquilo. Vamos então já deixar essa informação, tendo em vista a importância desse ponto no nosso estudo. Beleza. Aqui tem o item 20A que eu falei. Olha, ele diz que a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, que isso daqui, pessoal, é apresentado lá o fluxo de caixa operacional pelo método indireto deve ser fornecida obrigatoriamente caso a entidade use o método direto para apurar o fluxo de caixa
operacional, né? O fluxo líquido das atividades operacionais. Então, o que ele está me dizendo é, a empresa é facultada a utilizar qualquer um dos dois métodos, mas se ela usar o método direto, ela é obrigada a fazer essa conciliação. O método indireto também é chamado de método da conciliação, método da reconciliação, que isso é obrigatório. Combinado? A conciliação deve apresentar, separadamente por categoria, os principais itens a serem consolidados, a semelhança do que deve fazer a entidade que usa o método indireto em relação aos ajustes ao lucro líquido do ou prejuízo para apurar aí o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Então, esse é o procedimento que a gente tem em relação a esse item. Olha, fazendo aqui a DFC pelo método direto, né, eu vou trazer aqui o modelo para você e, claro, a gente vai depois praticar todo esse cálculo em relação ao item aí do método que a gente tem, do método aí de apresentação. Pronto, Felipe. Beleza. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Estrutura da DFC. Então eu vou ter aqui a apresentação pelo método direto. Aí eu vou ter fluxo de caixa das atividades operacionais. Aí eu vou ter recebimento de clientes, recebimento de juros e dividendos. Lembrar que isso daqui é classificação principal, tomar cuidado. Ou seja, é a regra. Mas existe uma outra opção. Outros recebimentos provenientes das operações que a empresa possa ter. Como recebimento de juros sobre capital próprio. Menos pagamento a fornecedores, pagamento de despesas e salários e cargos sociais do empregado, pagamento de despesas operacionais e despesas antecipadas, muito importante. Pagamento de impostos, taxas e contribuições e outros pagamentos aí decorrentes de operações. Regra também estará aqui. Regra estará aqui o pagamento de juros. E aí eu vou ter o que eu chamo de caixa líquido gerado ou consumido pelas atividades operacionais. Esse resultado, se for consumido, é porque ele é negativo, e se for gerado, é porque ele é positivo. Depois eu vou ter o que, Felipe? Eu vou ter o fluxo de caixa das atividades de investimento, que conforme nós estudamos, basicamente eu tenho o quê? Recebimento principal de empréstimos e financiamentos concedidos, quando a pessoa que tomou o empréstimo efetua aí o pagamento. Eu tenho recebimentos pela alienação de ativos imobilizados, intangíveis de investimentos permanentes, instrumentos patrimoniais, claro. Recebimento já fala que é à vista. Desembolsos de empréstimos e financiamentos concedidos, a gente viu adiantamentos em caixa, são empréstimos feitos a terceiros. E pagamentos pela aquisição à vista de investimentos permanentes ou de ativos imobilizados intangível. Eu vou ter, nesse caso aí, o caixa líquido gerado ou consumido nas atividades de investimento, depois do cálculo somando e subtraindo os valores. Lembrando que caixa gerado aumenta o fluxo de caixa e consumido ele vai diminuir. Por fim, eu tenho aqui o fluxo de caixa das atividades de financiamento, que basicamente eu vou ter aí empréstimos obtidos e o caso das ações, tesouraria ou capital social. Pronto. Aqui eu vou ter, olha aqui, recebimentos por integralização de capital social aí pelos sócios, claro, tem que ser em dinheiro. Esse ponto aqui é muito importante. Muitos alunos confundem e às vezes caem em prova. Por quê, Felipe? Porque se a empresa integralizou o capital em imóveis, eu aumento o meu ativo, mas eu não altero o meu fluxo de caixa, porque isso não foi o quê? Em dinheiro. Tem que ser em dinheiro ou, claro, saldos bancários ou aplicações de liquidez imediata. Tem que ser nas disponibilidades. Tem que ser caixa aí, equivalentes de caixa. Recebimento de empréstimos e financiamentos obtidos. Aqui, financiamentos obtidos, a gente coloca até uma observação e temos que tomar muito cuidado, né? Mas acabam cobrando,
que eu já vi que tomada de financiamentos, ele considerou como entrada de caixa. E vejam, quando a empresa ela faz uma tomada de financiamentos, ou ela efetua uma operação de financiamento, o que é que ocorre, Felipe? Ocorre o seguinte, nesse caso, nós vamos apresentar o seguinte, financiamento, lembra que eu expliquei qual a diferença de empréstimo e financiamento? Empréstimo eu recebo dinheiro, financiamento eu estou financiando um bem. Então, em tese, quando faz um financiamento, não há recebimento de dinheiro, há recebimento de bem, que não alteraria o quê? O fluxo de financiamento. Porém, as bancas têm considerado em alguns casos, e aí deve ser por quê? É como se ele recebesse o dinheiro, pagasse o produto e aí surgisse a dívida do financiamento. É como se fosse um empréstimo para pagar um bem, que na verdade isso vai virar uma dívida de financiamento. Mas nós sabemos que quando vamos ao banco ou vamos a uma concessionária e compramos um carro financiado, eu não recebo dinheiro, eu recebo um bem. Outros recebimentos de financiamentos, pagamento do principal de empréstimos e financiamentos obtidos. Outros pagamentos, como por exemplo eu poderia ter aqui, aquisição à vista de ações em tesouraria. Beleza. O que é que eu tenho mais? Eu tenho aí também, nesse caso aí, tá? Por exemplo, regra, porque existe a classificação alternativa, pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos. E aí, claro, depois eu teria um caixa líquido gerado ou consumido nas atividades de financiamento depois que eu somasse e subtraísse. E aí, claro, pessoal, essa variação das disponibilidades de caixa equivalente de caixa, ela é o fluxo de caixa operacional, mais o fluxo de caixa de financiamento, mais o fluxo de caixa de investimento. É a soma aí desses itens. Combinado? Então, essa variação líquida de caixa, eu vou ter 1 mais 2 mais 3. Eu vou somar o fluxo de caixa operacional, mais o fluxo de caixa de investimento, mais o fluxo de caixa de financiamento. Eu vou ter essa variação. Pegando o saldo inicial de caixa, eu vou ter o saldo final de caixa mais equivalente de caixa. Então, essa variação, claro, ela também pode ser obtida pela diferença entre o saldo final menos o saldo inicial de caixa e equivalente de caixa. Felipe, para que nós apresentamos então se eu já tenho esse valor? Porque eu tenho. Na hora que eu apresento o balanço, eu pego as contas que pertencem à caixa equivalente de caixa, eu tenho um saldo inicial e o final. Então eu já teria essa diferença. Mas ele quer achar essa diferença distribuída por fluxo, para verificar qual foi o fluxo que deu mais recebimentos e qual fluxo que teve mais saídas de caixa. Para ela perceber, por exemplo, que a empresa está gerando muito caixa pelas suas vendas de produtos. Aumenta o fluxo operacional. Mas ela está pegando muito esse dinheiro e pagando ali, por exemplo, para aquisição de imobilizado, para aquisição de outros itens. Então, para que ela possa analisar os seus demonstrativos. É isso que a gente tem em relação a esse item. Pronto? Perfeito! Então, é isso que a gente tem. Claro, vamos continuar na aula seguinte com um exemplo prático para a gente ver como isso é cobrado em prova também, além das questões, mas eu vou trazer um exemplo prático para você.